dias preciosos para a igreja também. Apesar das dificuldades, eu acredito que Deus está tocando no coração da igreja, nos chamando para um momento mais secreto, nos chamando para mais momentos de oração, nos chamando para mais momentos de adoração ao Senhor através da leitura da palavra. E creio que a igreja, alguém pode estar até achando que a igreja vai sair fraco dessa história, mas eu creio que a igreja vai sair mais forte do que nunca foi. E eu trouxe a palavra nessa noite que o Senhor colocou no meu coração, que ela traz esperança em meio a essa situação que nós temos, mas ela também traz confronto ao nosso coração para sermos buscarmos mais ao Senhor e buscarmos fazer mais a vontade de Deus. E aquilo que o Senhor falou comigo está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24. É uma palavra que é muito poderosa, é uma palavra muito forte, onde o Senhor vai falar sobre o princípio das dores, grande tribulação e diversos outros assuntos nesse sentido. Mas eu gostaria de ficar com uma parte onde fala sobre o princípio das dores, que está no capítulo 24, a partir do verso 4, que diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é vista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Bom, como eu estava falando antes, o capítulo 24 do livro de Mateus, ele vai trazer justamente sobre esses assuntos, sobre esses temas, sobre a proximidade da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre o princípio das dores, sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a exaltação, a vigilância, e no final ele termina com uma parábola falando sobre 2 servos. E essa parte da qual nós lemos, eu fico muito tocado sempre quando a Bíblia fala sobre os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente em 2020, mas ao decorrer dos últimos anos, nós temos visto que isso tem se intensificado, que está cada vez mais notório e visível que a volta do Senhor está próxima. E nós temos visto que realmente tudo que está escrito nesta palavra é verdade. E nós percebemos que todos esses sinais, todas essas coisas, elas vão se tornando cada vez mais fortes e cada vez mais constantes. Isso é só mais um sinal de que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. E muitas das vezes a gente pode olhar para um momento como esse, um momento onde nós estamos vivendo uma crise mundial. Isso pode talvez gerar pânico, isso talvez possa gerar medo aos nossos corações. E é natural que isso aconteça, pois nós somos humanos, nós sentimos esses medos. Só que eu venho como profeta do Senhor nessa noite trazer uma mensagem de esperança para você. Porque no verso 13 a palavra vai dizer: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, eu entendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele está querendo nos dizer com essa palavra que Ele não vai nos deixar desamparados. É que existe uma promessa para nós, existe uma promessa para a igreja, de que nós não padeceremos junto com esta crise, nós não seremos humilhados por causa dessa situação, mas o nome do Senhor também será glorificado em meio às dificuldades. Eu acredito que nós como cristãos, nós como conhecedores da palavra de Deus, precisamos olhar num momento como esse como uma oportunidade de mostrarmos que o nosso Deus é vivo. E aí nós olhamos para isso e pensamos: mas por que motivo nós devemos ter esperança nesse versículo 13? E acredito que é o momento oportuno para nós mencionarmos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, já que hoje é o domingo de Páscoa. E a história é que nós tínhamos uma dívida muito grande com o nosso Senhor Jesus, com o nosso
nosso Deus por causa dos nossos pecados, e essa dívida deveria ser paga. Só que quem paga essa dívida não somos nós. E a Bíblia vai mencionar que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai mencionar que o Verbo se fez carne, e o nosso Senhor Jesus Cristo habitou entre nós, e Ele esteve conosco, Ele profetizou, Ele trouxe maravilhas ao nosso meio, Ele trouxe milagres, Ele pregou o Evangelho, Ele anunciou as boas novas, e durante 3 anos Ele cumpriu o seu ministério, agregando discípulos ao seu ministério, fazendo com que a gente pudesse conhecer qual deveria ser a maneira da qual nós deveríamos viver, porque Jesus Cristo, Ele não só viveu e nos mostrou como deveríamos viver, mas Ele também pagou as nossas dívidas, a dívida que nós tínhamos com Deus. Nós vamos saber disso porque a Bíblia vai nos dizer que na sexta-feira Ele morre crucificado, mas no domingo Ele ressurge, Ele ressuscita, e por isso, e é porque Ele está vivo, é porque Ele vive, que nós acreditamos que existe uma promessa para a nossa igreja. Amém. E aí quando Ele ressuscita, Ele vai até os seus discípulos, e Ele começa a conversar com os seus discípulos que eles deviam esperar, que eles deviam aguardar a volta do Senhor. E desde então essa é a posição da igreja: esperar a volta de Jesus Cristo, esperar a volta do nosso Senhor. E aí, como eu disse no final do capítulo 24, a Bíblia vai mencionar sobre o Jesus Cristo. Ele vai falar sobre 2 servos, e ele vai trazer esses 2 exemplos através de uma parábola. Que aí ele fala que existe um senhor, ele tem a sua casa, e nessa casa ele tem 2 servos. E um dos servos, ele pensa assim: olha, eu acho que o meu senhor não vai voltar agora, então se o meu senhor não vai voltar agora, eu não preciso fazer os mandamentos do qual ele me mandou, eu não preciso fazer aquilo que ele me pediu. Porque obviamente, se o Senhor ele tem 2 servos, ele deixa a sua casa, ele vai deixar coisas para aqueles servos fazerem, ele vai deixar mandamentos para eles fazerem, afazeres para eles fazerem enquanto ele não volta para a sua casa. E aí ele vai dar o exemplo de que o primeiro desses servos, ele não faz aquilo que o seu Senhor pediu, ele não cumpre com aquilo que o seu Senhor pediu, ele não faz aquilo porque ele acredita que o seu Senhor não vai chegar. E ele pensa assim: não, ele vai demorar muito, eu não preciso fazer agora. Não, ele vai demorar muito, eu não preciso estar preparado agora. E aí o segundo servo, ele vai dar o exemplo de que o segundo servo, ele era preparado. Ele acreditava: olha, o meu Senhor pode chegar a qualquer momento, eu preciso deixar tudo limpo, eu preciso deixar tudo arrumado, eu preciso deixar a minha casa pronta para qualquer momento o meu Senhor chegar, e quando ele chegar está tudo pronto. E o Senhor não traz essa parábola por um motivo qualquer, mas ele traz para divertir a igreja de qual posição nós devemos ter diante nesse momento onde nós estamos esperando o nosso Senhor. Nós não podemos ser como o primeiro servo que acredita: olha, vai demorar muito para ele voltar, eu não preciso arrumar a minha casa agora, eu não preciso deixar tudo arrumado, eu não preciso deixar tudo limpo, sabe, pode deixar do jeito que está, ele não vai chegar agora. Nós precisamos ter o posicionamento e o entendimento do segundo servo, de que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus Cristo pode voltar, de que precisamos deixar a nossa casa preparada, de que nós devemos deixar a nossa casa pronta, nós devemos deixar a nossa casa arrumada. A Bíblia vai mencionar que nós somos casa do Espírito Santo, e se nós somos casa do Espírito Santo, nós precisamos acreditar que nós precisamos deixar o ambiente para o Espírito Santo agir o mais limpo possível. E por isso que eu acredito que esse é um tempo oportuno para a igreja, porque no nosso secreto, no nosso quarto, no nosso cantinho de oração, nós precisamos buscar cada vez mais o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos buscar cada vez mais uma vida de oração. Nós precisamos buscar cada vez mais uma vida, uma devoção às Sagradas Escrituras. Talvez, se você não tinha o costume de ler a Bíblia, esse é o momento exato para você começar a ler a Bíblia todos os dias. Martinho Lutero dizia que um dia sem ler a Bíblia era um dia que não servia de nada. Martinho Lutero, o homem da Reforma Cristã, sabe por que ele dizia isso? Porque ele sabia da importância de que era se ler a Bíblia. No tempo dele, as pessoas não tinham acesso livre como nós temos hoje à leitura das Sagradas Escrituras. E esse era o grande motivo de muitas pessoas viverem distantes do Senhor. Só que hoje nós temos o livre acesso às Sagradas Escrituras. Nós temos o livre acesso à Palavra de Deus. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo toque em nossos corações, toque no coração da igreja, para que a gente se volte mais a
a presença do Senhor, que a gente se volte mais à leitura dessa palavra, do qual nos traz tanta esperança. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai nos trazer muitas profecias e que talvez a gente possa até ficar com um pouco de medo diante dessas profecias. Mas a maior profecia que eu acredito que a Bíblia tem é de que um dia Jesus Cristo irá voltar e irá buscar a sua igreja. E eu acredito que nós, a igreja, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados para quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós subirmos junto. Amém. E aí, esse eu acredito que é o posicionamento que nós devemos ter. E quando nós temos esse posicionamento do servo prudente, do servo que faz as coisas que o Senhor mandou, eu acredito que se cumpre a palavra do verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, eu acredito muito de que se nós colocarmos essa parábola em prática no capítulo 24, de que quando o Senhor voltou, quando o seu Senhor voltou, aquele que perseverou até o fim era o servo que havia cumprido todos os mandamentos que o seu Senhor havia mandado. E é por isso que nós precisamos dar valor aos mandamentos do nosso Senhor, porque isso é que nos faz estar prontos e estar preparados para a volta de Cristo. E aí, no versículo 14, vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, quando a Bíblia fala sobre este evangelho será pregado em todo o reino, em todo o mundo, na verdade, eu acredito que a Bíblia está dizendo de um grande avivamento. A Bíblia está falando de um grande mover da igreja, um grande posicionamento da igreja em pregar o evangelho e anunciar as boas novas. Eu confesso que eu tenho sentido muita falta de poder evangelizar, de poder sair, poder conversar com pessoas que não conhecem Jesus Cristo e falar: olha, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta. Só que por causa dessa situação, muitas das vezes a gente precisa ficar na nossa casa, a gente não pode ter contato direto com as pessoas e às vezes a gente fica um pouco limitado de fazer esse evangelismo. Mas eu acredito que nós como igreja estamos nos preparando e que após esse momento, após essa situação, após toda essa dificuldade que o mundo está passando, após toda essa dificuldade que a igreja está passando, eu acredito que virá uma igreja muito mais forte, muito mais preparada. Aleluia. E com uma sede de anunciar o evangelho. E de que as pessoas elas ficam sem saber e sem entender as coisas que têm acontecido. E eles ficam: nossa, mas o vulcão entrou em erupção aqui, existe esse vírus que toma todo mundo. E eles ficam sem saber o que está acontecendo. Mas nós que somos a igreja e conhecemos a palavra, sabemos muito bem o que está acontecendo. Isso são sinais de que nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E eu acredito que quando tudo isso passar, tudo isso acabar, será a oportunidade da igreja de ganhar cada vez mais almas. Será o momento da igreja saquear o inferno. Será o momento da igreja se levantar e mostrar que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus verdadeiro. Glória a Deus. E que em nome de Jesus a gente possa usar esse tempo oportuno para cada vez mais buscarmos a presença do nosso Senhor. Aleluia. Um pregador entregou uma profecia no ano de 1986, o seu nome era David Wilkerson. E essa profecia ela tem sido cada vez mais falada no meio das redes sociais do meio evangélico, porque ela nos vai falar, ela era de 1986, ela vai falar muito forte aquilo que nós estamos vivendo hoje. E ele diz assim: eu vejo uma praga vindo sobre o mundo, e os bares, igreja e governo serão fechados. A praga irá atingir a cidade de Nova York e chacoalhará como nunca antes. A praga vai forçar fiéis que não oravam, intercessores radicais e leitores de suas Bíblias. E arrependimento será o clamor do homem de Deus no púlpito. E fora disso, após disso, virá o terceiro grande avivamento, que irá varrer a América e o mundo. Eu acredito muito nessa palavra, acredito muito nessa profecia, porque a Bíblia vai fortalecer isso quando ela diz que no verso 14 que o evangelho será pregado sobre todo o mundo. E sabe, durante a Bíblia eu aprendi lendo a Bíblia, aprendi lendo principalmente o Velho Testamento, de que é nesses momentos difíceis, que é no momento em que a gente olha e poxa, isso aqui é impossível, nos momentos que a gente vê as dificuldades, no momento que a gente olha e poxa, eu sou humano, eu só posso fazer aquilo que é possível aos meus olhos, a minha mente, ao meu coração. É nesse momento em que o Deus da impossibilidade ele entra em ação. É no momento onde a gente olha e não vê mais saída, é que Deus vem
seu maná, vem com a sua providência, vem com o seu mover. Sabe, quando a gente não consegue mais ver solução, aí que o Senhor vem com o seu poder, vem com a sua glória, vem com a sua majestade. Quando a gente não consegue ver mais saída, quando a gente não consegue ver mais porta, Deus cria uma parede para botar uma porta, uma saída na sua vida. Sabe, e entenda uma coisa, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela é pequena diante do Deus que nós servimos. A situação que nós vivemos hoje, a situação que nós vemos o mundo passar hoje, é muito pequena diante do Deus que nós servimos. Precisamos ter fé, precisamos acreditar de que tudo isso está diante da vontade de Deus. E se tudo acontece é porque é permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos continuar posicionados como igreja, crendo e tendo fé de que um dia Jesus Cristo irá voltar e irá nos levar para o céu junto com Ele. Que em nome de Jesus a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo possa queimar em nossos corações. Que esse amor do nosso Deus pela palavra, pelos mandamentos do Senhor, possa queimar em nosso coração. E que nesse momento a gente não venha se distanciar do Evangelho, não venha se distanciar da palavra, mas que em nome de Jesus a gente busque como a gente nunca buscou antes, que a gente ore como a gente nunca orou, que a gente lê a Bíblia como a gente nunca leu antes. Aleluia! Esse é um tempo precioso. Nós sentimos saudades de estarmos aqui. E eu não vejo a hora de poder estarmos aqui no domingo, na terça, na quinta, na sexta, no ciclo de oração dos jovens. Eu não vejo a hora de poder ver a igreja cheia como a gente via antes. Eu não vejo a hora de ver os momentos de louvores com toda a igreja se entregando, com toda a igreja adorando ao nosso Senhor. Eu não vejo a hora de nós estarmos aqui e o pastor fazer o apelo e nós demos almas e rendendo ao Senhor. Sabe, tudo isso me deixa ansioso para esse momento. Mas se nós estamos vivendo isso, nós precisamos aproveitar essa situação. Nós precisamos pegar essa situação e aproveitar e fazer a vontade de Deus. Porque se nós estamos em casa, se nós estamos no nosso lar, no nosso quarto, lá nós devemos fazer um altar ao Senhor de adoração também. Lá nós devemos fazer com que aquele momento, aquele lugar, seja um lugar de adoração ao Senhor. E que em nome de Jesus, essa esperança esteja em seu coração. Que nós estamos passando por momentos difíceis, passando por momentos de dificuldade, mas de que tudo isso é a vontade de Deus e de que tudo isso precede a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós acreditamos na volta do Senhor. E nós, como igreja, precisamos estar posicionados para que quando Ele venha, a gente esteja pronto para subir junto com Ele. Assim,